Olá, boa tarde, bem-vindos a estas conversas na Eclésia. O dia 18 de abril é o Dia Internacional dos Monumentos e Sítios. Durante estes dias vamos abordar a importância deste dia. A nossa convidada é a doutora Sandra Costa Saldanha. Obrigada por estar connosco aqui na Eclésia. A doutora Sandra é diretora do Secretariado Nacional dos Bens Culturais da Igreja. Começava por perguntar, este Dia dos Monumentos e Sítios, que importância tem também para os bens culturais da Igreja? Doutora Sandra. Este dia, consagrado aos monumentos e sítios, é um dia sempre muito importante para o património, de um modo geral, e também para o património da Igreja, de um modo particular, nomeadamente no caso português, atendendo à vastidão daquilo que é o património de matriz religiosa, não necessariamente património da Igreja, enquanto propriedade. E nesse sentido, o destaque que se dá ao património neste dia acaba por ter, evidentemente, consequências muito importantes também para aquilo que são as boas práticas e para aquilo que se desenvolve nas várias dioceses portuguesas, pela especial atenção que é concedida a este conjunto patrimonial. Este dia, e deixe-me recordar aqui um pouco da mensagem que foi lançada para este dia 2021, nestas circunstâncias que todos conhecemos e limitações, é um dia de olhar o futuro nesta consciência de que o património deve ser fator de união, partilha, cidadania e resiliência na evolução e valorização de sítios, paisagens, práticas e coleções. É assim também que o vê? É absolutamente, e no caso do património religioso, esse tema, esse grande tema, enquadra absolutamente aquilo que é também ainda hoje a missão do património cultural da Igreja, no sentido que ele é desde logo matricial, não é possível compreendermos o território, não é possível compreendermos a paisagem devocional e não só em Portugal, sem compreendermos aquilo que é a importância e o peso que teve ao longo da história a construção do património da Igreja em Portugal, porque ele próprio é um testemunho de vários tempos, de várias épocas, de vários momentos, não só da história, não só do cristianismo, e por isso mesmo é evidente que esta crescente necessidade de articulação e de interpretação do património com os fatores identitários é essencial. E a Igreja tem aqui uma responsabilidade imensa, porque essa identidade é, em grande parte, devida justamente a este legado da Igreja Católica em Portugal, e por isso todas as ações que, de um modo crescente, cada vez mais têm procurado envolver os cidadãos, envolver as instituições, na potenciação dos bens culturais da Igreja, muito para lá de meros objetos, enfim, de fruição ou para fruição, mas toda esta articulação que de um modo cada vez mais consciente e qualificado se procura estabelecer entre aquilo que são as origens, o significado, a função e sobretudo a importância e o papel, como disse, matricial que este património tem para compreendermos aquilo que é toda a evolução da paisagem e do território português. Estamos há um ano a viver esta pandemia. Muitos são os monumentos que estiveram de portas fechadas, sem visitas, talvez a ganharem umidades. Doutora Sandra, que repercussão é que acha que vamos ter? Bom, essa questão do encerramento dos edifícios é uma questão transversal a várias instituições e acontece também naturalmente no caso das instituições religiosas. Em muitas circunstâncias e em muitos casos aquilo que se verificou foi de facto um aproveitamento deste período de passagem, desde logo para desenvolver ações de conservação ou de recuperação que noutras circunstâncias não teriam, enfim, as condições ideais reunidas para se poderem concretizar e, portanto, enfim, eu creio que todas as medidas de conservação têm sido salvaguardadas e asseguradas e, aliás, em muitos casos, este foi também um momento, devido, enfim, a todas as condições sanitárias, foi também um momento para pensar de um modo direcionado aquilo que são, desde logo, as práticas preventivas e de higienização dos espaços, por exemplo, e outras associadas também aos lugares de culto. Houve também aqui, como diz, este tempo aproveitado para restauro, para conservação.
Convido-a a nos explicar ou nos dar a conhecer aqui um bom exemplo deste tempo que foi aproveitado, por exemplo, em Évora. Bom, Évora tem vários exemplos, não serão propriamente exemplos de intervenções associadas a este tempo, mas que também neste tempo têm vindo a ser reforçadas. E em Évora, a Igreja de São Francisco de Évora constitui sem dúvida nenhuma um excelente exemplo ao encontro de algumas das questões que a Sónia me colocou, desde logo desta questão das igrejas abertas e por outro lado também desta questão das intervenções qualificadas que têm vindo a acontecer no nosso património. No caso da Igreja de São Francisco de Évora, enfim, uma igreja, uma das primeiras casas da Ordem Franciscana em Portugal, ela foi já há alguns anos objeto de uma importantíssima intervenção, de uma profunda obra de requalificação e de conservação, que vai sobretudo ao encontro desde logo da necessidade que este património secular tem de se adaptar e adequar aos tempos atuais, enfim, adaptação desde logo ao nível das suas estruturas e sobretudo ao nível daquilo que são as carências do seu património móvel, com um objetivo que me parece fundamental, e a Igreja de São Francisco tem aqui um exemplo muito interessante de articulação entre aquilo que são os propósitos litúrgicos, da prática litúrgica e aquilo que são também os objetivos, enfim, de caráter turístico e de fruição, justamente uma articulação entre a Igreja e o Estado. E, portanto, com essa missão, com essa função de melhorar também a experiência da liturgia, de adequar mais convenientemente aquilo que são os espaços, aquilo que são as funções, todo o edifício foi objeto de uma ampla beneficiação já há alguns anos, que melhoraram e adequaram as suas acessibilidades, iluminação, segurança e todo um conjunto de outras questões, e que conduziu àquilo que também tem vindo a acontecer de um modo cada vez mais qualificado em vários monumentos portugueses, nesta articulação com a Igreja, que conduziu justamente à criação de alguns espaços museológicos que permitem não apenas a salvaguarda de peças que de outro modo, enfim, porque perderam a sua utilização ou função original, e permitem também a sua partilha com o público e permitem um tipo de fruição adequado. E o caso da Igreja de São Francisco, portanto, incluiu também, para além da recuperação do monumento, do edifício, toda essa componente de espaços museológicos adaptados àquilo que eram antigos espaços monásticos do complexo de São Francisco, e que nos permite não só, disponibiliza não só aquilo que era acervo pertencente à própria Igreja e ao próprio convento, contribuindo, portanto, para todo um conhecimento daquilo que é a narrativa e a história do próprio edifício, como também peças de arte sacra com outras proveniências, portanto, oriundas de outros espaços da própria diocese. Pois fica aqui também a proposta para quando for possível aqui uma deslocação, uma visita a esta Igreja de São Francisco, na Arquidiocese de Évora, aqui dado também o pontapé de saída para este roteiro que se pretende nos próximos dias de olharmos o nosso património religioso com a ajuda da doutora Sandra Costa Saldanha. Muito obrigada.